Vamos aqui dar início exatamente à resolução de questões, colocar em prática o que foi estudado na aula teórica sobre a lei anticorrupção. Como eu sempre digo, né, todo o material, né, da aula teórica é constituído de questões. E é exatamente o que eu vou demonstrar para vocês nas questões. Eu sempre falo para os meus alunos, né, pratiquem, exercitem, que a melhor forma, né, de assimilar o conteúdo é respondendo o maior número de questões. Então, nós vamos aqui para a questão de número 1. Questão de número 1 diz: sobre a responsabilização administrativa civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, com base na lei anticorrupção, assinale a alternativa correta. E um detalhezinho que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu falei que na lei anticorrupção eu vou ter sempre uma pessoa jurídica que pratica um ato ilícito contra quem? Contra a administração, seja a administração pública nacional ou estrangeira. E na leitura, sempre nas leituras das questões referentes à lei anticorrupção, você vai perceber isso. Sobre a responsabilização administrativa e civil de quem? Da pessoa jurídica, pessoa jurídica, pela prática de atos contra quem? Contra a administração pública nacional ou estrangeira, com base na Lei 12.846, assinale a alternativa correta. A. A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, não exclui. Inclusive, eu mencionei que a responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores, ou qualquer pessoa natural, seja coautora, autora ou partícipe do ato ilícito. B. A responsabilidade dos dirigentes ou administradores de pessoas jurídicas independe da sua culpabilidade. Pelo contrário, a responsabilidade individual delas é na medida da sua culpabilidade. Então, aqui, não independe, é na medida da sua culpabilidade. C. A responsabilidade da sucessora. Lembra quando eu falei das alterações das pessoas jurídicas? No caso de fusão, incorporação, cisão, né? Nesse caso, se houver alteração dessas pessoas jurídicas, ainda vai o quê? Subsistir essa responsabilidade. A empresa sucessora ainda será responsabilizada. Subsiste essa responsabilização, mas de forma o quê? De forma restrita. Restrita ao pagamento da multa e reparação integral do dano. Então, a responsabilidade da sucessora, no caso de incorporação de pessoas jurídicas, se estende ao pagamento de multa e reparação integral do dano, independente do patrimônio incorporado. Opa! Até o limite do patrimônio transferido, ok? E a letra D, as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pela obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano. Isso eu mencionei quando eu falei das alterações. No caso de fusão e incorporação, a sociedade sucessora, né, será responsabilizada de forma restrita ao pagamento de multa e reparação integral do dano, como também aquelas sociedades controladoras, controladas, coligadas e consorciadas. Também haverá uma responsabilização limitada, restrita ao pagamento de multa e reparação integral do dano, que é exatamente uma responsabilidade de quê? Solidária. E isso foi mencionado, alternativa letra D de dado. Ok? Questão de número 2. Durante a pandemia do novo coronavírus, o município Alfa, tá aqui, administração pública, contratou com dispensa emergencial de licitação a sociedade empresária Beta. Tá aqui a pessoa, o quê? A pessoa jurídica. Então, já identifiquei a pessoa jurídica e a administração. Então, o município Alfa contratou essa pessoa jurídica. Para quê? Para a construção de um hospital de campanha. João, sócio administrador da sociedade empresária Beta, pagou propina para o prefeito Alfredo, para fins de fraudar, mediante direcionamento e superfaturamento, a contratação,
no caso em tela, sem prejuízo das demais sanções previstas no ordenamento jurídico, à luz da Lei 2.846, Lei Anticorrupção, em razão dos narrados atos lesivos, a administração pública, a sociedade empresária aberta responde. Então, essa pessoa jurídica vai responder objetivamente ou subjetivamente? Ela tem responsabilidade objetiva. Então, o que vier responsabilizando de forma subjetiva, você já elimina de cara essa alternativa. Então, responsabilidade subjetiva elimina a B e a D. Objetivamente, na esfera civil e administrativa, e o sócio administrador, João, responde subjetivamente perfeito, alternativa letra A. Qual é o erro da C, professor? A pessoa jurídica vai responder objetivamente, ok, na esfera civil e administrativa, ok. E o sócio administrador, João, não responde pessoalmente. Ele vai responder, sim, responder de forma subjetiva. Questão de número 3, pessoal. Vamos lá. A chamada Lei Anticorrupção dispõe sobre a responsabilização administrativa civil de pessoas jurídicas, daqui a pessoa jurídica, pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de acordo com a Lei 2.846. Alternativa A. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas subjetivamente? Não. A responsabilidade das pessoas jurídicas será o quê? Objetiva. B. A responsabilização da pessoa jurídica exclui a responsabilidade individual? Não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores. Analisamos, inclusive, em questões anteriores. C. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato, as consociadas, serão o quê? Responsabilizadas de forma solidária, onde haverá uma responsabilidade solidária dele, pela prática de atos previstos nessa lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação ao pagamento de multa e reparação integral do dano. Alternativa letra C. Alternativa D. Cessa a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão, cisão societária. Pessoal, eu falei que quando houver alteração dessas pessoas jurídicas, subsistirá ainda a responsabilidade da empresa sucessora, nesse caso, limitada ao pagamento de multa e reparação integral do dano. Ok? Inclusive, também a essas sociedades controladoras, controladas, coligadas e consociadas, também aplicará o quê? De forma restrita as sanções referentes à multa e reparação integral do dano. Ok? Outro ponto interessante que também está errado é que diz que mais deve ser promovida a desconsideração da personalidade jurídica. A lei anticorrupção, já vi questões cobrando que não prevê a desconsideração da pessoa jurídica e assim a previsão dessa desconsideração. Ok? Letra E. Nas hipóteses de fusão, incorporação, em regra, a responsabilidade da sucessora não se restringirá à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano. Pelo contrário, será restrita ao pagamento de multa e reparação integral do dano, até o limite do valor transferido. Ok? Então, na questão de número 3, nós temos como alternativa correta a alternativa C. Questão de número 4. Questão do número 4, inclusive, da Câmara dos Deputados, né? Um veículo de comunicação de alcance nacional exibe matéria jornalística em horário nobre, versando sobre fraude em licitações públicas e contratos administrativos, perpetradas pela sociedade empresária XYZ. Então, já encontrei aqui a pessoa jurídica. Em detrimento da União, está aqui a administração pública federal. Apura-se que os prejuízos ao erário superam 50 milhões de reais. Nesse contexto, o presidente da República concede, no dia seguinte, entrevista à imprensa afirmando que a entidade privada XYZ será investigada na esfera administrativa. Então, destaquem aqui, será investigada na esfera administrativa. E caso os atos ilícitos sejam comprovados, a pessoa jurídica será punida. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 2.846, é correto afirmar que, letra A, em caso de condenação, após a observância do contraditório da ampla defesa, em processo administrativo de responsabilização, poderá ser aplicada multa
à sociedade empresária XYZ no valor de 1/10, ou seja, 0,1%, a 30%. Está errado, porque não é 30%, é até 20%, ok? Do faturamento líquido do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vontade oferida quando for possível a sua estimação, mensurar esse valor indevido. O único erro aqui é quanto ao percentual, que a questão alternativa mencionou 30%, e não é 30%, é 20%. B. A comissão responsável pela condução do processo administrativo de responsabilização poderá cautelarmente suspender os efeitos dos atos perpetrados pela sociedade XYZ, que são objetos da investigação. Pessoal, essa comissão responsável por conduzir o processo, ela poderá cautelarmente suspender? Está falso. Olha o detalhe. Ela vai o quê? Propor solicitar cautelarmente a autoridade máxima para que seja suspenso os atos e o processo objeto de investigação. O erro aqui é que ela poderá suspender. Ela vai propor à autoridade máxima a suspensão, certo? Então, esse é o detalhe. C. O processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 3 ou mais servidores, por 2 ou mais servidores estáveis. D. A natureza da responsabilidade administrativa e civil da sociedade empresária XYZ é objetiva, pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, exclusivos ou não. Perfeito. Alternativa, letra D de dado. A alternativa é: a competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada. Pelo contrário, essa competência poderá ser delegada. O que é vedado é a subdelegação, ok? Questão de número 5. Suponha que uma empresa nacional de grande porte tenha fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Nessa situação hipotética, por força do dispositivo da lei anticorrupção, essa empresa deverá ser responsabilizada criminalmente. A lei anticorrupção não prevê responsabilidade criminal, sim responsabilidade das pessoas jurídicas administrativa e judicial que tem natureza civil, ok? Deverá ser responsabilizada na esfera civil e administrativa, desde que devidamente comprovado o dolo ou culpa. Pessoal, a responsabilidade das pessoas jurídicas, segundo a lei anticorrupção, é a responsabilidade objetiva. O que nós aprendemos é que na responsabilidade objetiva, basta demonstrar o ato ilícito, o dano causado e o nexo causal, pois o elemento subjetivo, que é dolo ou culpa, é prescindível, ou seja, é dispensável. Então aqui, não depende da comprovação de dolo ou culpa. Deverá ser isentada de responsabilidade civil, caso firme acordo de leniência em termos comprovadamente eficazes. Quando ele fala deverá ser isentado de responsabilidade civil, ele não mencionou. Eu vou isentar se houver a celebração do acordo de leniência, uma sanção administrativa e uma sanção civil, que é a sanção judicial, certo? Letra D, poderá celebrar acordo de leniência, ficando isenta, isso ele vai mencionar, ficando isenta da proibição de receber subsídios ou empréstimos do poder público, alternativa letra D. Porque nós mencionamos que um dos efeitos do acordo de leniência é a isenção e a redução referente à aplicação de sanções. Nós vimos também que na responsabilidade administrativa será aplicada 2 sanções administrativas, que é a multa e a publicação extraordinária de decisão condenatória. E na responsabilidade judicial, que tem natureza civil, 4 sanções. A perda dos bens e direitos, nós temos aqui a interdição parcial das atividades, nós temos suspensão e interdição parcial das atividades, nós temos aqui a dissolução compulsória da pessoa jurídica e proibição de receber subsídios, subvenções, incentivos fiscais ou creditícios pelo período mínimo de 1 ano e máximo de 5 anos. Então, aqui,
a isenção será aplicada em uma das sanções. Na sanção administrativa, será aplicada a isenção na publicação extraordinária da decisão condenatória. Na sanção civil de natureza, na judicial de natureza civil, eu vou ter aplicação somente a isenção em uma delas, que é exatamente a proibição de receber subsídios, subvenções, incentivos fiscais ou creditícios. Ok? Redução, eu vou ter aqui na multa, em que será reduzido de até 2/3 da multa. Lembrando que na reparação integral do dano, não haverá redução em hipótese alguma, pessoal, porque eu já vi várias questões mencionando isso. Na verdade, a aplicação da multa não afasta a reparação integral do dano, não reduz o acordo de leniência à reparação integral do dano. A redução é somente quanto que a multa, que é até 2/3, ok? Então, nós temos exatamente a alternativa correta, letra D, da questão de número 5. Questão de número 6. A lei de anticorrupção indica que se deve levar em consideração na aplicação das sanções o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Lembra daquelas situações, né, que serão consideradas, né, na aplicação das sanções. Eu quero que não é considerado no artigo 7º da lei anticorrupção. Vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, pela pessoa jurídica, é sim considerado. Consumação ou não da infração é considerado. Pedido público de desculpa reconhecendo o ilícito, isso aqui não está previsto no artigo 7º. Então, é exatamente a exceção. Cooperação da pessoa jurídica para apuração das infrações e o valor dos contratos mantidos pelas pessoas jurídicas com o órgão ou entidade pública lesado. Então, chama a atenção, cara aluno, que você dê uma olhada exatamente no artigo 7º da Lei 2.846. Ok? Bom, questão de número 7. A lei anticorrupção estabelece que a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivos, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observado o contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, de acordo com a lei anticorrupção, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada. Pelo contrário, a lei permite a delegação, o que ela veda é a subdelegação. B. Processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica em nível federal será conduzido pelo Tribunal de Contas da União. Pessoal, quando se trata do Poder Executivo Federal, não podemos esquecer que a CGU, Controladoria Geral da União, tem competência concorrente para instaurar o processo administrativo, como também tem competência para avocar aqueles processos administrativos que já foram instaurados, exatamente para analisar a legalidade desse processo. Ok? A apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos na citada lei, praticados contra a administração pública estrangeira, compete ao Senado Federal, compete à CGU. Falei que aqueles atos ilícitos praticados contra a administração pública federal, a competência para instaurar é exatamente da CGU. Ok? Então, não é do Senado Federal. D. A Controladoria Geral da União, CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal, terá competência concorrente para instaurar processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento na citada lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Então, a questão número 7, alternativa letra D. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 8. A respeito da responsabilidade das pessoas jurídicas, assinala a alternativa que está de acordo com a Lei 2.846. A celebração do acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado? Não. A celebração do acordo de leniência não exime a reparação integral do dano. Em caso de descumprimento do acordo de leniência,
A pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento da ciência por parte da administração pública. Perfeita alternativa, letra B de bola. Mas vamos analisar o erro das demais alternativas. C. Importará em reconhecimento da prática de ato ilícito e investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Pessoal, quando a pessoa jurídica propõe, né, o acordo de leniência, ele é rejeitado pela administração pública, a rejeição não importará no reconhecimento do ato ilícito praticado, ok? Então, aqui não importa, certo? Não subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Analisamos que se houver alteração dessa pessoa jurídica, subsiste sim essa responsabilidade da empresa sucessora. Lógico, restrita, né, ao pagamento de multa, reparação integral do dano até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a alternativa da questão de número 8 é B de bola. Questão de número 9. A lei anticorrupção estabelece que a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática do ato previsto nessa lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Nesse contexto, de acordo com a citada lei, o acordo de leniência somente poderá ser celebrado se preenchido cumulativamente alguns requisitos, como aquele que prevê que a pessoa jurídica. Esses são os requisitos cumulativos, né? Exatamente para que seja celebrado o acordo de leniência. Vamos aí. Recapitulando aqui, pessoal, nós temos aí 3 requisitos. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a manifestar interesse em cooperar com as investigações. O segundo requisito é que ela cesse completamente o seu envolvimento, né, nessa infração e que essa cessação plena tem que ocorrer a partir da propositura do acordo. E o terceiro requisito é que ela admita realmente que participou dessa infração e coopere, na verdade, nas investigações de forma plena e permanente. Lembrando que se ela for solicitada, né, comparecimento nessa investigação, ela vai comparecer às custas da pessoa jurídica, sobre suas expensas, sobre suas custas, não da administração pública, até o final da investigação. Então, nós temos aqui que ela cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data da propositura do acordo perfeito. As questões adoram colocar a partir da celebração do acordo. Então, nós temos aqui a alternativa correta. B. Se comprometa a não se envolver em novos atos lesivos na administração pública pelo prazo de 12 anos? Não, aqui, na verdade, não existe prazo. Tem que ser de forma permanente, né? É o compromisso. Confesse sua participação no ilícito e compareça com custas pagas pelo poder público, não, sobre as expensas da própria pessoa jurídica que praticou o ato ilícito. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere, ainda que parcialmente, aqui é plenamente de forma permanente, ok? Com as investigações e o processo administrativo. Então, a questão de número 9, nós temos como alternativa correta, a alternativa A. Questão de número 10. A respeito dos acordos de leniência previstos na Lei 2.846, julgue os itens a seguir. Item 1. O acordo de leniência poderá ser celebrado com as pessoas jurídicas que efetivamente colaborem com a apuração dos atos lesivos previstos nessa lei, por meio de identificação dos demais envolvidos na infração, se houver, e da entrega de informações ou documentos que comprovem o ilícito está o quê? Correto. 2. A celebração do acordo de leniência eximirá a pessoa jurídica da obrigação de reparação integral do dano? Não exime, não afasta dessa obrigação de reparação integral do dano. Então, o item 2 está falso. 3. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, desde que todas firmem um acordo em conjunto e desde que sejam respeitadas as condições nela estabelecidas, está o quê? Correto, item 3. 4. O objeto do acordo de leniência é limitado aos atos lesivos previstos nessa lei, não podendo abranger os ilícitos previstos na lei de licitação e contratos. Pessoal,
esse acordo de leniência também abrange as sanções previstas na licitação em contrato, o que torna o item 4 falso. Então, verdadeiro, item 1 e o item 3, alternativa, letra B de bola. Questão de número 11. Assinale a opção correta com base no disposto na Lei 2.846. Letra A. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoas jurídicas são atos de competência exclusiva da Controladoria Geral da União. Pessoal, aqui é uma competência concorrente, né, da CGU, não é exclusiva. Então, elimine aqui exclusiva e coloque concorrente. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoas jurídicas será conduzido por comissão composta por, no mínimo, um membro do Ministério Público e um membro do Poder Judiciário? Falso. Aqui a composição é por 2 ou mais servidores estáveis. Ok? Estáveis. Está falso. A aplicação da sanção de multa na esfera administrativa reduz pela metade o valor atrelado à obrigação de reparação do dano causado. Pessoal, primeiro temos 2 erros aqui. Aplicação de multa. Se houver a celebração do acordo de leniência, eu tenho a redução até 2/3. E a redução quanto à reparação, a reparação integral do dano, nunca vai ocorrer essa redução. Não irá o que comprometer. A aplicação de qualquer sanção não vai afastar a reparação integral do dano, muito menos reduzir. Ok? O processo administrativo previsto nessa lei é incompatível com a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, ainda que haja provas de que a pessoa jurídica tenha sido usada para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na lei ou provocar confusão patrimonial. Essas são as hipóteses de desconsideração da pessoa jurídica. E a lei anticorrupção prevê, sim, a possibilidade dessa desconsideração. Então, o que torna o item falso é ser incompatível. Não, é compatível, segundo a lei anticorrupção. Letra E. A responsabilidade da pessoa jurídica se mantém na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Isso foi mencionado, subsiste, se mantém essa responsabilidade restrita, ok? Da empresa sucessora. Alternativa correta, letra E, da questão de número 11. 12. À luz da Lei 2.846, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, assinale a opção correta. A. Na esfera administrativa, as sanções de advertência, suspensão serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei. Não existe aqui na lei anticorrupção a sanção de advertência e suspensão aqui, ok? No caso de aplicação de sanção, a manifestação jurídica da advocacia pública ou do órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público é dispensável. Pelo contrário, é indispensável. Inclusive, eu me manifestei e falei, exatamente nas aulas teóricas, que antes da aplicação das sanções, haverá o que antes? Uma manifestação prévia do departamento jurídico do órgão, seja aqui a advocacia pública ou um órgão de assistência jurídica. Então, nesse caso, essa manifestação, antes da aplicação de sanções, ela é o que? Indispensável. Ok? Os efeitos do acordo de leniência não serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato de direito, mesmo que firmem um acordo em conjunto, respeitadas as condições dele estabelecidas. Pelo contrário, os efeitos do acordo de leniência são, sim, estendidos a essas pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico. Na esfera administrativa, as sanções às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos na lei não poderão ser aplicadas de forma cumulativa. Poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Isso já foi mencionado tanto nas sanções administrativas quanto nas sanções judiciais, que têm natureza civil. Letra E. A aplicação das sanções previstas na lei não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Alternativa correta, letra E. Questão de número 13. Conforme dispõe a Lei 2.846, que trata da apuração da responsabilidade das pessoas jurídicas por atos cometidos contra a administração pública, concluído o processo de reparação de dano e não havendo pagamento
que eu mencionei no artigo 13, que pode ser instaurado um processo administrativo específico para a reparação integral do dano. E se não houver o pagamento após concluir, né, esse processo administrativo específico, não havendo pagamento da reparação integral do dano, simplesmente esse crédito apurado será inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública, o que temos como alternativa correta, letra B de bola. Isso foi mencionado. Questão de número 14. Determinada sociedade empresária fraudou o contrato administrativo decorrente de licitação pública, celebrando com certa Secretaria de Estado. Nessa situação hipotética, conforme a Lei 2.846, o processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica será instaurado pela autoridade máxima do órgão envolvido, sendo vedada a delegação? Não. É possível a delegação. O que é vedado é a subdelegação. B. Poderá ser julgado por autoridade delegada, para tanto, sendo vedada a subdelegação da competência para o julgamento do processo. Perfeito. Alternativa, letra B de bola. A C. Impede que ocorra a fusão, a incorporação ou a cisão societária até que seja devidamente apurada a responsabilidade. Pelo contrário, isso não há um impedimento. É possível a alteração, né, da pessoa jurídica, subsistindo, né, após uma alteração, subsistindo uma responsabilidade da empresa sucessora. Será conduzido por comissão constituída de setores estáveis, a qual poderá determinar busca e apreensão na sede da sociedade. Pessoal, a comissão, ela não vai determinar a busca e apreensão. Ela poderá, certo, requerer a departamento jurídico, requerer o quê? Ao departamento jurídico do órgão que ele venha solicitar medidas judiciais, inclusive busca e apreensão, para exatamente ser necessárias, né, facilitar as investigações. Mas ele não vai requerer diretamente essas medidas judiciais, o que torna o item falso. Deverá ser suspenso, se for apurada responsabilidade individual das pessoas naturais, gerentes e sociedades empresárias. Deverá ser suspenso, na verdade, a responsabilidade da pessoa jurídica também não. A alternativa correta, letra B de bola. Ok? Questão de número 15. Segundo a Lei 2.846, a responsabilização das pessoas jurídicas será objetiva nos âmbitos administrativo e civil, quanto à responsabilização dos dirigentes dessas pessoas jurídicas, assinala a alternativa correta. Os dirigentes, né? Que a responsabilidade individual desses dirigentes é a responsabilidade subjetiva, na medida da sua culpabilidade. Os dirigentes ou administradores não serão responsabilizados? Serão. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos culposos? Não. Elemento subjetivo, dolo, culpa. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Perfeito. Alternativa, letra C. Questão de número 16. Assinale a opção correta no que tange a responsabilização judicial das pessoas jurídicas com base na lei anticorrupção. A responsabilização administrativa da pessoa jurídica com base nessa lei impede a sua responsabilização judicial? Não impede, viu? Não impede. Então aqui, ó, impede? Não impede. Na aplicação de multa, a pessoa punida pela referida lei, na aplicação de multa, a pessoa punida pela referida lei, valor máximo da multa será de 40 milhões, valor máximo será de 60 milhões. Inclusive, eu mencionei que a lei diz que se não for possível, né, ter acesso a esse faturamento bruto da empresa referente ao último exercício anterior à instauração do processo administrativo, se porventura não tiver como mensurar essa vantagem devida à pessoa jurídica pelo ato ilícito, a lei diz que será aplicado o quê? Uma multa cujo valor vai ser entre 6 mil a 60 milhões e não 40 milhões. Ok? Quando for inviável, está aqui, a utilização do faturamento bruto dessa pessoa jurídica. A C. A ação para a responsabilização judicial das pessoas jurídicas com base nessa lei pode ser ajuizada pelas advocacias públicas, órgãos de representação judicial da União, nos estados do DF, dos municípios. Perfeito, que é exatamente a legitimidade para responsabilização civil, ou seja, para a propositura dessa ação
judicial, né? Nós temos aqui que os legitimados são o Ministério Público e as pessoas políticas. Segundo a lei, somente as pessoas jurídicas, somente as pessoas políticas, não reconhecendo a competência às entidades da administração pública indireta. Isso foi mencionado. D. Na esfera judicial, podem ser aplicadas, entre outras, as sanções de dissolução compulsória das pessoas jurídicas e a publicação extraordinária da decisão condenatória. Pessoal, na esfera judicial, eu vou ter sanções aplicadas pela autoridade judicial, que são 4. Em nenhum momento nós temos publicação extraordinária da decisão condenatória. Isso é uma sanção que administrativa, aplicada por uma autoridade administrativa. Então, nós temos aqui a alternativa B, falsa. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para ajuizar a ação contra pessoas jurídicas com base nessa lei. Tem sim legitimidade segundo a lei anticorrupção. Então, questão de número 16, alternativa correta, letra C. 17. A respeito da lei anticorrupção, julgue os itens a seguir. Item 1. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica é atribuição da autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes, podendo ser delegado. O que é vedado é a subdelegação. Está correto. A responsabilidade das sociedades controladas por determinada pessoa jurídica que praticou ato contra a administração pública restringe-se à obrigação do pagamento de multa e reparação integral do dano. Está correto. No âmbito da responsabilização administrativa, é admitida a sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica. Pessoal, responsabilização administrativa vai implicar em 2 sanções administrativas, que é a multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. Essa que foi mencionada no item 3, que é a dissolução compulsória, isso é uma sanção que judicial, ok? 4. A lei anticorrupção não se aplica aos atos danosos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira quando cometido no exterior. Até quando cometido no exterior, eu vou sim aplicar a lei anticorrupção, que está a alternativa no item 4, falso. Nós temos como verdadeiro o item 1 e 2, alternativa letra A. Questão de número 18. Relativamente à Lei 2.846, denominada Lei Anticorrupção, o que é correto afirmar? A. A celebração do acordo de leniência reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicada. Perfeito. Vai reduzir até 2/3 o valor da multa aplicada. Alternativa letra A. B. Em razão da prática de atos tipificados como lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, a pessoa jurídica poderá, no processo administrativo, sofrer a pena de dissolução compulsória da pessoa jurídica. Pessoal, no processo administrativo, nós teremos sanções administrativas. Em nenhum momento, dissolução compulsória da pessoa jurídica é uma sanção administrativa. C. A multa aplicável no processo administrativo é fixada no valor de 0,1 a 10%? Não, a 20%. A celebração do acordo de leniência suspende o prazo prescricional? Não suspende, interrompe o prazo prescricional. Letra E. Ainda que rejeitada, a proposta de acordo de leniência importará em reconhecimento? Não importará em reconhecimento a proposta do acordo de leniência rejeitado pela administração. Ok? Então, a alternativa correta da questão de número 18 é a alternativa A. Questão de número 19. No campo da responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública com base na lei anticorrupção, a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas na lei, bem como reduzirá o valor a ser pago na reparação do dano causado? 2 erros. Primeiro, que ele não mencionou, não especificou a isenção. Qual é a sanção que será isenta, que não são todas? Segundo, que quanto à reparação integral do dano, não haverá redução, ok? O processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composto por, no mínimo, 3 servidores estáveis? 2 servidores estáveis. Será levado em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, o número de participantes
a importância do artigo 7º da Lei Anticorrupção. Em nenhum momento ela menciona o número de participantes que será levado em consideração na aplicação das sanções. D. A competência para a instauração, julgamento do processo administrativo e de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica pode ser delegada ou subdelegada? Pode ser delegado. O que é vedado é a subdelegação. A alternativa é: será aplicada às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos, dentre as sanções previstas, a publicação extraordinária da decisão condenatória. Alternativa letra E, da questão de número 19. Questão de número 20. Conforme a Lei de Combate à Corrupção, na fase de responsabilização judicial, o Ministério Público poderá postular a aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras, exceto aqui, como é a responsabilização judicial, eu tenho 4 sanções judiciais, né? Exceto que não se enquadra nessas 4 sanções. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e privadas. Opa, está aqui o erro. Privada não, ok? Dissolução compulsória da pessoa jurídica, correto. Suspensão e interdição parcial de suas atividades, correto. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração. Então, nós temos como alternativa a ser marcada, que é uma exceção, que não é considerada sanção judicial, a alternativa letra A da questão de número 20. Ok, pessoal? Então, aqui a gente finaliza o nosso curso, né, da Lei Anticorrupção, onde nós conseguimos abordar os principais pontos. Pode ter certeza que eu respondi muitas questões, eu posso dizer que mais de 100 questões foram respondidas, questões atuais, questões de 2022, 2023, exatamente para que a gente pudéssemos chegar nesse resultado, nesse material. E demonstrei aí com 20 questões, né, questões inclusive recentes, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, que questões de juízes, procuradorias, exatamente um material que possa auxiliar em vários concursos públicos, né? Concursos voltados para carreira, né, de analista judiciário, inclusive carreiras policiais, delegados, procuradorias. Vamos ter aí vários concursos, né, das Assembleias Legislativas, da ALEP, Piauí. Então, foi pensado, né, bastante trabalhado nesses pontos com base em questões exatamente para facilitar a vida dos meus queridos alunos. Então, desejo a vocês aí uma boa sorte e um forte abraço.